mais um limite envolvendo função composta. Você tem uma exponencial, então perceba que esta exponencial, o número π, é aproximadamente 3,14, ok? O número π é aproximadamente 3,14. Então, se eu divido 1 por 3,14, isso daqui vai dar um número entre 0 e 1. Ok? Então, você tem uma função exponencial de base 1 sobre π. Vamos esquecer por hora o expoente. Vamos imaginar como é o gráfico de uma função exponencial com base entre 0 e 1. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma exponencial, então, observação. Se você tem uma exponencial y igual a elevado a x, e este a é um número entre 0 e 1, então o gráfico dessa exponencial, ela é decrescente. Essa exponencial é assim. Ok? Então, à medida que o expoente vai para o infinito, essa exponencial tende para zero. Então, qualquer exponencial com base entre 0 e 1, como é o caso do número 1 sobre π, né, ela tem um gráfico como esse, um gráfico com essa forma. Ok? Então, em particular, né, vamos colocar aqui, se você tem y igual a 1 sobre π elevado a x, digamos, o gráfico tem esse formato. E mais ainda, o limite dessa função exponencial, quando o expoente, então você tem que pensar no expoente, se o expoente vai para mais infinito, que é o nosso caso aqui, então se o expoente vai para mais infinito, o gráfico sugere que esse limite é zero. Essa curva ela vai caindo, se aproximando de zero. Os valores de y se aproximam de zero. Então, isso daqui vai ser muito útil. Vamos então à questão. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular separadamente o limite do expoente. Vamos ver o que ocorre com esse expoente. Então, eu vou separar aqui. Eu vou calcular o limite de x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende para mais infinito. Lembrando que limites como esses são resolvidos levando em consideração apenas os termos de maior grau. Então isso daqui vai ser limite de x ao cubo sobre x ao quadrado quando x tende para mais infinito. Aqui vai dar um cancelamento, né? Então esse cancelamento aqui, vai gerar quem? Se eu tenho x ao cubo dividido por x ao quadrado, isso aqui dá x. Isso aqui dá x. E aqui é óbvio, né? A própria pergunta já lhe dá a resposta. Se o x tende para mais infinito, para onde vai tender o x? Obviamente que isso aqui é mais infinito. Então chegamos à conclusão que o expoente, repare que eu comecei com o expoente. Qual o limite do expoente? O limite do expoente é infinito. Esse expoente aqui, ele está indo para mais infinito. Qual o comportamento da exponencial de base 1 sobre π quando o expoente vai para o infinito? A exponencial ela tende para zero. Então a resposta desse limite é zero. Então uma forma de você organizar a resposta para agradar seu professor é a seguinte. Como o limite do expoente, qual foi o expoente? X ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende para mais infinito. Como esse limite é mais infinito, temos que o limite proposto, qual foi o limite proposto? O limite de 1 sobre π elevado a esse expoente aí, x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, quando x tende para mais infinito, que esse limite é zero. Ok? Então, o segredo é você buscar onde a variável está e calcular o limite.